Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês uma maneira que eu encontrei de estar precificando os nossos panos de prato saindo em crochê. Muita gente tem dúvida, né, de quanto cobrar no seu pano de prato. Então, me pergunta, eu não posso falar um preço porque isso varia de região para região, né? Tudo vai depender do custo que você teve para o pano de prato estar com você, se é você mesmo que pinta, né? A quantidade de material que você usou, questão da linha, quanto você pagou por ela. Então, tudo isso, até chegar no cálculo da sua mão de obra, precisa ter em mãos assim os dados, as notas de tudo que você gasta naquele pano para você calcular e ter um preço certo. Eu vou fazer uns cálculos aqui simples, né? Mas é só mais para você ter uma ideia, né? Principalmente iniciantes que me pedem muito, que não tem ideia de preço. Então é mais para você ter uma ideia e aí você calcular o seu pano de prato, tá? Eu não sou especialista em colocar preço, né? Mas espero muito ajudar vocês, né? Uma vez que vocês me ajudam muito aqui no canal. Sempre que eu posto, estão comentando, estão dando like. E nós somos assim, um para ajudar o outro, né? E assim crescemos juntos. Vou fazer uns cálculos em cima de alguns gastos e aí você substitui pela sua realidade, certo? Eu não pego encomendas, né? A intenção desse vídeo é realmente ajudar vocês. E, então, eu não pego encomenda porque fica muito corrido para mim, né? Eu só ensino passo a passo aqui no YouTube. Os panos de prato que eu faço, a sainha, eu vendo aqui mesmo na minha região, né? As amigas bem próximas aqui mesmo compram e é usando esse método aqui de precificação que eu estou vendendo os meus panos de prato. Então, vou passar essa ideia para vocês. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar seu like. Deixa aí também seu comentário, se vocês gostou, né, da ideia. E se você não entendeu também, você pode deixar aí, porque se for necessário, eu gravo outro vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Quero aproveitar este momento e agradecer aos novos inscritos que estão chegando e a todos vocês que estão comigo desde o início. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e bora precificar os nossos panos de prato. Então, nós vamos calcular este modelinho aqui, ó, desta sainha. Nós já temos o passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Estes panos de prato eu comprei na Shopee. Eu não sei pintar ainda, em breve quero aprender a pintar, né? Parabéns aí nossos amigos artesãos que pintam. Nós vamos fazer o cálculo com estes aqui, comprado na Shopee, e também com os panos pintados à mão, né? Os pintados à mão é bom, né? Que a gente escolhe o modelo, a cor que queremos. Como eu gravo muito passo a passo, então eu compro na Shopee porque eu não pago frete. Vários modelinhos, né? Costumo comprar assim os kits, costumo comprar de 10, né? De 10 panos, que assim eu não falta pano pra gente trabalhar. Eu sempre compro sem frete. No contato desses panos aqui, o primeiro contato com o fornecedor, ele tinha frete. O que que eu fiz? Procurei um outro fornecedor. Então, eu encontrei o mesmo modelinho, né, que eu queria, esse daqui, em outro fornecedor que não cobrava o frete. Então, o frete é variável. Você pode ou não estar pagando, né? Vai depender muito aí do fornecedor, de onde é que você vai estar adquirindo o seu pano. Então, nós vamos calcular sobre esse pano, né, para chegar até a gente, além do valor que pagamos, né, por cada unidade, vamos estar calculando também os custos fixos. Os variáveis, neste caso aqui, seria o frete. Eu não paguei frete, eu não vou estar calculando. Mas aí, se você paga frete, você calcula dentro da mesma regra, né, de que a gente vai estar tirando aqui para cada pano.
Eu vou calcular apenas os gastos que eu tive no pano, né? Os custos que eu tive para ele chegar até mim, tá? Não vou colocar porcentagem nenhuma sobre o pano, certo? A nossa mão de obra, né? O lucro, nós vamos estar calculando relacionado à sainha de crochê, certo? Se for você que pinta, aí é outra coisa. Aí você calcula toda a sua mão de obra, né? Você vai ter custo, os materiais que você comprou e você calcula aí todo o seu trabalho, que você vai estar fazendo o desenho, né? Vai estar fazendo a bainha, vai estar fazendo a pintura. Então, isso tudo tem que ser calculado. As meninas que procurei para estar vendo questão da pintura, ficou assim na média entre 18 e 25 reais. E as bonequinhas mais simples, de 18, 20 reais, e umas mais que levam mais tempo, né? E gastam mais, de 25. Aí, se você adquirir uma bonequinha assim, você paga o frete. Então, para quem, vamos botar na média aí, que para quem pinta, vamos botar assim, que nós vamos calcular o nosso cálculo aqui depois, e nós vamos estar também variando aí com esse pano, que vai sair ao custo de 20 reais para quem pinta. E se você for comprar um pano pintado à mão, aí também você vai ter custo fixo e custo variável. Vamos fazer esse cálculo agora aqui dos panos, para a gente deixar eles reservados, e depois nós tá somando a nossa mão de obra aqui no crochê. O custo fixo que nós vamos estar calculando aqui no pano é a internet, né? Vou anotar aqui. Eu pago de internet R$ 70. Você anota aí a quantidade que você paga. De custo fixo aqui que eu vou estar colocando só a internet mesmo, que a gente usa bastante, tá? Não vou estar colocando água, energia, essas coisas não. Muitas pessoas colocam, mas aqui eu no meu cálculo não vou colocar não. Então, vocês fiquem à vontade para fazer o cálculo de vocês. O custo variável é o frete, como o próprio nome diz, né? Variável. Às vezes vai ter, às vezes não vai, e vai depender também do fornecedor, né? De região para região. Então, é só você pegar ali o frete que deu a sua compra e dividir pela quantidade de pano que você comprou. E aí, você vai ter um valor associado a cada unidade ali do pano. Você faz o mesmo cálculo que nós vamos estar fazendo aqui agora com o custo fixo que nós estamos usando da internet, né? No caso do custo fixo, nós usamos tanto para fazer os pedidos, né? E também na questão das videoaulas. Muitas pessoas fazem sainhas por videoaulas, então utiliza bastante a internet. Mas precisamos fazer uma dosagem aí, né? Se você pagar a internet de 100, 150, boa parte da sua internet você não usa só para o seu trabalho crochê, né? Tem outras funções. Então, vamos supor que a gente usa só a metade, né? Aqui no meu caso, eu vou colocar só 35. Vou colocar a metade de 70, tá? A metade do que eu pago, porque eu não uso ela só para o meu trabalho, né? Tem outras utilidades. Então, você divide a sua aí ao meio, de acordo com a quantidade que você paga, para a gente estar fazendo uma dosagem aqui no preço, né? A gente tem sempre que pensar assim, que é para o nosso preço final favorecer tanto nós que estamos vendendo, como a pessoa que vai estar comprando. Temos que ser justos, né? O preço final tem que ser bom para os dois lados. Então, eu usei a internet, fiz o pedido dos panos, pedi aqui 10 panos, vamos anotar. Geralmente, os panos saem em faixa, assim, de 5 a 6 reais, né? 5 e pouco a 6 reais. Eu vou colocar aqui que é 6, tá bom? Nem sempre é 5 e pouco, então vamos colocar aqui de 6. É os panos que eu compro na Shopee, sai nesse valor, né? Comprando em kit. Então, 10 unidades a 6 reais cada um. Então, para mim saber o custo fixo da internet sobre cada pano aqui, nós vamos pegar o preço ali, ó, que eu coloquei de 35, vamos pôr só a metade, né?
35 e vamos dividir pela quantidade de pano que compramos. Então, é 35 dividido por 10. Então, pega o valor, divide pela quantidade de unidade que foi comprada e aí nós vamos ter o custo fixo sobre cada um. Então, vamos pegar 35, dividir por 10. 35 é o meu custo fixo, divido por 10, que é a quantidade de pano que compramos, e nós vamos ter o custo fixo sobre cada um pano, tá? 35 dividido por 10, 3,50. Então, vamos anotar aqui, porque este valor nós vamos estar somando depois com o valor do pano. Caso você pague frete, você vai pegar o valor pago pelo seu frete, caso você pagou frete, e aí você vai dividir pela quantidade de peças que você comprou. No caso aqui, 10, né? Nós estamos fazendo o cálculo de 10. E você vai encontrar o valor sobre cada um pano. Depois, nós vamos pegar todos os valores que a gente calculou e vamos somar pelo preço ali que saiu cada pano. No caso aqui, 6, né? Eu vou somar aqui, ó, 6 mais 3,50 vai ser o custo que eu tive para esse pano chegar até a mim. Para quem pagar frete, ele vai ficar mais caro ainda, né? Que vai ter que somar o frete. Então, 3,50 é o custo fixo que eu vou estar somando sobre cada pano desse, né? Vamos trabalhar agora num pano, então nós vamos somar 3,50 mais 6. 6, que é o valor do pano por unidade, né? Mais os 3,50, que é o custo fixo que nós calculamos aqui, custo fixo da internet, fica no total de 9,50. Então, este valor aqui de 9,50 é o preço que eu paguei para este pano chegar até a mim. Então, se você paga frete, você vai acrescentar o cálculo do frete que você fez e você vai ter um outro valor. No meu caso aqui, eu não paguei frete, então não calculei. Aqui, caso você queira arredondar, colocar logo mais 50 para ficar um número fechado, né? Ficar R$10, aí você pode arredondar. Então, de acordo com o seu número daí, você pode estar arredondando até para facilitar os cálculos. Mas é bom sempre a gente estar usando uma calculadora, que a gente não corre o risco de somar errado. Agora, caso for você que pinta, né? Você pinta e faz o crochê. Aí você tem que calcular também sua mão de obra, né? Da pintura, que você comprou todos os materiais, o pano, né? Fez a barra, desenhou, pintou. Então, você tem que calcular toda a sua mão de obra com base nos gastos que você teve. E aí, você depois vai estar num valor para você estar somando esse pano de prato também no gasto que você vai ter com o crochê, né? Com a linha. Então, eu andei verificando aí com as meninas que pintam, tá de 18 a R$25, né? É 18, 20, 25. Então, tirando uma média aí, vamos supor que você já fez seu cálculo e ficou por 20, certo? Então, o seu pano, nessas condições, vai ser R$20 para ser somado ao cálculo da mão de obra, né? Relacionada aos seus gastos com o crochê. Este valor de 18, 20 e 25 depende da bonequinha pintada, né? Do modelo. Então, nós vamos colocar uma média aqui de 20 para a gente estar fazendo o nosso cálculo. Aí, você vai observando que já dá para perceber uma diferença. E no final, usando a mesma quantidade de linha para fazer uma sainha no mesmo modelo para o pano que eu comprei aqui, ó, na Shopee, no valor de R$ 9,50, ele vai sair bem mais em conta do que o pano aqui de R$20, tá vendo? Então, por isso que muita gente fica fazendo comparações, mas não sabe como que a pessoa adquiriu o material. Não sabe qual foi seu gasto, e aí é aonde está, né? Um dos motivos porque um pano é bem mais em conta do que o outro. Tudo depende de como você adquiriu esse pano. Se você pinta, se é você que pinta, né? Ou se você comprou em outro lugar, ou se você comprou... Imagina agora,
vamos comprar agora um pano na mão pintado manual. Este valor de 20, ele vai ficar bem mais caro, porque se eu for fazer um pedido, e aí eu vou ter que pagar frete, eu vou ter meu custo fixo da internet, e eu vou ter que calcular isso tudo no pano, porque eu não vou pagar só 20 reais por ele, não é mesmo? Quem vendeu o pano, geralmente, quem tá comprando paga o frete. Então, além dos 20 reais que você vai pagar por esse pano, tem mais o cálculo do frete, né, do custo variável, e tem também o custo fixo, que é o da internet. Então, vamos imaginar que eu vou pagar 20 reais por esse pano e o custo fixo, né, nós já calculamos ali em cima da internet. Eu vou estar usando o mesmo valor, mas não vou estar levando em consideração a quantidade de pano que a gente comprou, porque um pano nesse preço a gente não vai comprar muita quantidade, não é mesmo? Só que vamos imaginar assim, pela mesma quantidade, vai ficar no custo fixo aqui de R$ 3,50. Vamos deixar esse custo fixo aqui da internet nesse mesmo valor, certo? Então, é o mesmo cálculo. Minha internet é 70, eu usei só a metade, 35. Neste caso, não comprei a mesma quantidade, né? Que fica até difícil, porque o frete com certeza aumenta, né? Porque eu acho que no pacote, com 3 é que paga certa quantidade de frete. Então, vamos só considerar que seja a mesma quantidade, tá? O custo variável, vamos imaginar que num pacote onde vem 3 panos, o frete seja de R$ 25 reais. É só um exemplo, porque esses valores aqui variam, né? Depende de região para região, né? Aí que manda o endereço para onde vai a mercadoria. Então, neste exemplo, né, nós vamos usar o mesmo valor do custo fixo, que já tinha calculado aqui em cima, né? Não levamos em consideração a quantidade de pano, então vamos usar R$ 3,50. Esse vai ser nosso custo fixo, entendeu? Então, vai ficar este mesmo custo aqui de R$ 3,50. Agora, em relação ao frete, geralmente no pacote com 3 panos, né? Aí tem um custo de frete. Então, vamos pegar como exemplo R$ 25 reais. E aí, como que nós vamos calcular? Nós vamos pegar o 25, que é o frete, e vamos dividir pela quantidade de pano que vem no pacote. Que aí nós vamos ter o custo variável desse frete sobre cada pano. Então, vamos imaginar que compramos o pacote que veio com 3 panos e o frete custou 25. Então, vou pegar esses 25, vou dividir pela quantidade de pano que veio, né? Pagando o frete naquele total, 25 dividido por 3, né? Vamos imaginar que veio 3 panos, que nós vamos ter. Vou usar a calculadora para calcular certinho. 25 dividido por 3, 8,333. Então, R$ 8,30. Então, este é o custo variável, né, do frete sobre cada pano aí que a gente comprou. Feito isso, nós vamos somar os 20 reais, né, que é o preço do pano, mais o custo fixo, que é de R$ 3,50, mais o custo variável, né, que é o de R$ 8,30, custo variável aqui do frete. Bora para a calculadora. 20 mais 3,50 mais 8,30, que é igual a R$ 31,80. Imagina aí, mais o crochê, o pano aqui, então, nessas condições aqui de custo, vai sair bem mais caro, né, do que outros.
nós vamos guardar esses valores, que é pra gente estar somando com o resultado aqui do cálculo do crochê, certo? O primeiro, 9,50. O segundo, 20. E o terceiro, 31,80. Então, agora nós vamos calcular o gasto que nós usamos para confeccionar a sainha, certo? Então, aí, cada um tem o seu estilo, né? Tem a sua quantidade. Vou calcular aqui com base na que eu fiz ali da videoaula. E aqui, ó, é a linha Anne, né? Linha Anne Tex 295. Aqui, ó, nós vamos estar calculando segundo o preço que nós pagamos na linha, tá? Cada região tem um preço, tem um valor, né? Então, você vai pegar aí o valor que você comprou sua linha, por quanto você comprou. Paguei aqui na minha linha R$24. A linha, nós já é bem mais fácil da gente encontrar, né? Bem pertinho da gente. Nós vamos ter sobre ela custos variáveis, né? É o transporte. Nós vamos estar aqui usando a internet, né, para fazer as videoaulas, só que eu não vou calcular por quê? Porque nós já calculamos já o custo fixo no pano, então não vou calcular aqui, certo? Mesmo que vamos usar videoaula para fazer o nosso trabalho, mas não vou calcular porque eu já calculei no pano. Vou calcular aqui, ó, o custo variável, né, na questão da passagem, né, que usamos para a gente ir comprar a linha. Então, num lugar mais próximo aqui onde encontra a linha, está num custo de passagem aqui de R$4,50, né, R$4,50 para ir, R$4,50 para vir, R$9. Então, de acordo aí for o seu transporte, você vai calcular o seu gasto, né? Então, aí você vai pegar o seu gasto de transporte e vai dividir pela quantidade de linha que você comprou. Mesmo que você não foi lá só comprar a linha, porque você tem que aproveitar, né, as viagens que você dá para comprar outras coisas, outros material, para você não ficar só gastando com passagem, né? Porque uma artesã empreendedora tem que fazer suas economias, né? Para depois, no final, ter o seu lucro. Vamos imaginar que eu comprei 3 novelos, né? Uma de cada cor, aproveitei que vou ter outras encomendas e já comprei mais linhas. Então, se eu comprei nesta viagem 3 novelos, eu vou pegar o valor da passagem, vou dividir pela quantidade de novelos que eu comprei, e aí eu vou ter o custo variável sobre cada um. Então, eu pego o custo aqui do meu transporte, que é R$9, divido pela quantidade de novelos que comprei, por 3, e vou ter R$3,30, mas vou colocar apenas R$3, vou dar um descontinho aqui dos 30, porque nessa compra aproveitei e comprei outras coisas. É bom sempre fazer economia, bom para a gente e bom para a nossa cliente. Se você coloca enfeites, né, em sua sainha, outros acessórios, aqui no meu caso eu gosto de estar colocando pérola. Aí você calcula também o preço de cada uma e anota aqui para somar depois, que tudo é gasto, né? As pérolas aqui, por exemplo, vamos supor que o pacotinho saiu a R$3, né? O pacote com 20 pérolas. O que que eu faço? Eu vou ter que dividir, pegar o valor total, que é R$3, divido pela quantidade de pérolas que vem. Eu só usei aqui na sainha 6 pérolas, então eu tenho que calcular quanto custa cada pérola para a gente estar acrescentando. Pego os R$3 e vou dividir pela quantidade de pérola que vem no pacote, que é 20 pérolas. Nesse cálculo eu acho o valor de cada pérola. O valor da pérola dividido pela quantidade de pérola que vem no pacotinho, que são 20. Então, cada pérola vai sair por 0,15 centavos, né?
que eu vou fazer aqui? Deu 0,15. Aí, como eu usei só 6 pérolas, eu vou pegar esse 0,15 e vou multiplicar por 6. Que aí, eu vou saber a quantidade que eu vou somar depois no meu cálculo. Aqui, ó, eu vou apagar aqui, certo? Vou pegar 0,15 vezes 6, que é a quantidade de pérola. Então, diz aqui 0,9, ou seja, 0,90 centavos, né? Então, usei aqui 90 centavos. Então, temos aqui pra gente somar depois, ó, de custo, sobre essa linha que nós compramos, que vamos estar usando na sainha, R$3, né? Que é, ó, aqui, ó, dividido por 3, R$3 da passagem. E o cálculo aqui das pérolas, que deu 6 pérolas, 90 centavos. Então, aqui é o que nós vamos estar somando depois no nosso valor aqui do cálculo da linha, certo? Então, agora nós vamos calcular a quantidade de linha que nós gastamos para fazer essa sainha, né? Cada uma tem um gasto, cada uma vai pesar de maneira diferente. Então, nós vamos estar pesando a sainha e tirar o que gastamos aqui, porque nós não usamos o novelo todo, certo? Então, nós vamos tirar o lucro desta sainha e o restante da linha da outra vez. Então, nós vamos pesar essa sainha. Essas rosinhas aqui, ó, é a mesma linha Anne, então é como se fosse a mesma cor. A gente já vai estar calculando também as rosinhas, né, a linha. E as pérolas aqui, elas não pesam muito, eu nem vou tirar, tá? Que eu já costurei aqui, mas nós já calculamos as pérolas. Caso você use a pérola, você vai adicionar depois. Caso não, você também não adiciona aquele valor que a gente somou das pérolas. E aí você pode tirar uma diferença mínima também, se você quiser. Mas aqui não pesa nada não, tá? Essas pérolas aqui, nós já tiramos o nosso custo dela. Então, nós vamos pesar, né, a sainha e vamos ver aqui o nosso gasto que gastamos de material. Então, esta sainha aqui está pesando 30 gramas. Então, sabemos que gastamos 30 gramas da linha. Então, nós precisamos saber o peso todo de um novelo fechado, para poder a gente fazer o cálculo e tirar somente o gasto aqui da sainha. Eu estou com o novelo aqui, ó, na cor amarelo, diferente da linha, mas é a mesma linha que eu usei, né? A Tex 295, linha Anne, certo? Precisei de um novelo que eu vou pesar com vocês, ver a quantidade de gramas, e nós vamos, de acordo com o preço que pagamos na linha, tirar o gasto aqui em 30 gramas. Então, essa aqui é a linha Anne, mesmo o Tex que eu usei para fazer aquela sainha lá na cor rosa, só muda a cor. Então, aqui no novelo, as informações me diz que neste novelo aqui, de 500 metros, diz que contém 147,5 gramas neste material e 5,20 neste outro material. Então, assim, nós vamos somar 147,5 mais 5,20, que são os valores em grama que tá me dando aqui do novelo, certo? E para confirmar, nós vamos também estar pesando o novelo, para a gente ver se é isso mesmo, assim como nós pesamos a sainha. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, nós vamos somar esses valores e vamos pesar para confirmar. 147 gramas, 5 mais 5,20. 147,5 mais 5,20. Que é igual a 152,7. Agora, nós vamos estar pesando o novelo, para confirmar.
Então, na soma foi 152,7, aqui pesando 153 gramas. Então, na soma faltou aqui, nem 3 gramas para poder fechar 153, porque deu 152,7. Isso significa que este valor mínimo aqui de diferença é da embalagem, né? Que vem aqui o papel, as informações, esse plastiquinho em volta. Então, no geral aqui colocamos 153 mesmo, tá? Pesamos 153. Então, vamos anotar, né, o peso do nosso novelo de 153 gramas e vamos fazer o cálculo que precisamos. Então, desses 153 gramas, nós gastamos para fazer a sainha 30 gramas. Neste modelinho de sainha, certo? Você pesa a sua sainha aí, umas pesam menos, outras pesam mais. E vamos fazer o cálculo substituindo os valores. Eu preciso saber agora quanto vale cada grama. Então, nós vamos pegar o preço que pagamos no novelo todo, que no meu caso aqui, R$24, e vamos dividir pela quantidade de gramas que tem o novelo. Então, 24 dividido por 153. Assim, nós vamos encontrar quanto pagamos em cada grama da linha. Gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso fazer com calma para ficar bem entendido. 24 dividido por 153. 0,15688, um monte de número. Então, quando os números aqui, ó, for acima de 5, aí você pode arredondar. Se é 0,15, você arredonda para 0,16. Se o número for abaixo de 5, esses outros números aqui quebrados, aí você pode colocar 0,14. E se o número permanece 555, você pode permanecer com 0,15. Então, nós vamos arredondar aqui para 0,16, porque tá, os números depois aqui, ó, é acima de 5. Então, 24 dividido para 153 é igual a 0,16 centavos, né? Então, em cada grama nós pagamos aqui 16 centavos, né? Já que o novelo foi R$24. Se sabemos que gastamos 16 centavos em cada grama e gastamos aqui na nossa sainha 30 gramas, então nós vamos pegar o 0,16, multiplicar por 30 e vamos achar a quantidade em real que gastamos. Zero vírgula 16 vezes 30, que é igual a 4,8, ou seja, R$4,80. Feito este cálculo, agora nós vamos estar somando os custos que nós teve aqui variáveis sobre esta linha, né? Que foi o custo de passagem para a gente comprar ela. Nós vamos somar, nós achamos aqui, fizemos o cálculo, achamos 3. Se você usou pérola ou outro acessório, você já calculou também quanto que você usou. Aí você vai somar, né? Já achei aqui, ó, o preço da passagem, vou colocar 3, né? E vou somar também com a quantidade de pérola aqui no valor em reais que encontramos, que usamos aqui de pérola. Mas caso você não usou, você não soma, tá? Então, eu usei aqui, ó, as pérolas, nós já calculamos. Então, somei, vou somar tudo. 4,8, os 4,80, mais os 3, né, que calculamos aqui do custo variável da passagem, mais os 90, que é o que usamos de pérola, mais 0,9, que é igual
a 8,7, R$ 8,70. Então, 8,70 foi o que gastamos nesta sainha. Agora, nós vamos calcular a nossa mão de obra. Então, eu vou fazer o cálculo aqui em duas maneiras. A primeira é em horas trabalhadas, né? Para quem está calculando já assim. E a outra é mais simples. Mas, basicamente, os resultados vão ser os mesmos. Só uma maneira diferente depois que eu vou passar, né? Mais simples, para quem não quer calcular com as horas trabalhadas. Eu vou usar como base o salário mínimo. Tem gente que coloca o salário mais alto, outros mais baixos. Nós vamos estar baseando aqui no salário mínimo, né? Que é acessível para todos. Se eu não me engano, né? Hoje o salário mínimo está de 1.518. Então, nós vamos colocar aqui 1.500, tá? Vamos basear em R$ 1.500. Vamos anotar aqui R$ 1.500. A partir daqui, nós vamos calcular para tirar nossa hora trabalhada. Então, vamos imaginar que vamos trabalhar 6 dias na semana. O mês tem 4 semanas. Aqui é o salário do mês, certo? Estamos calculando nossa hora trabalhada. Então, 6 vezes 4, nós vamos estar trabalhando aqui 24 dias no mês. Trabalhando 6 horas por dia e 6 dias na semana, nós vamos multiplicar 6 vezes 6 e vamos encontrar a quantidade de horas trabalhadas na semana. Isso trabalhando 6 horas por dia durante 6 dias na semana. 6 vezes 6, 36, vai dar 36 horas por semana. Como o mês tem 4 semanas, agora nós vamos pegar 36, multiplicar por 4, que nós vamos ter a quantidade de horas trabalhadas no mês. R$ 36 horas trabalhadas na semana vezes 4 semanas, que é igual a 144. Então, 144 horas trabalhadas por mês. Agora, pegamos o salário de 1.500, dividimos por 144 horas trabalhadas durante o mês e vamos encontrar o valor de uma hora trabalhada. 1.500 dividido por 144, que é igual, vamos fazer na calculadora. 1.500 dividido por 144, que é igual a 10 e uns quebrado. Então, a nossa uma hora trabalhada fica R$ 10. Para este salário que estipulamos, na quantidade de tempos que determinamos trabalhar, a cada uma hora trabalhada, nós vamos estar ganhando R$ 10, de acordo com essas condições aqui. Então, esta sainha aqui que nós estamos fazendo o cálculo, vamos supor assim que, em média, no geral, vamos supor que leva umas 3 horas. Eu vou colocar 3 horas porque nós vamos pensar também nas iniciantes também, certo? Tem gente que vai fazer ela bem mais rápido, né? Mas dentro desse tempo também nós vamos estar colocando o bico, tá? O barradinho, caso a encomenda seja pedido com o barradinho. Então, vamos colocar em média 3 horas de relógio. Depois calculamos o bico e não precisamos mais fazer esse cálculo das horas. Então, se minha hora trabalhada é R$ 10, eu vou pegar 3 horas que eu fiquei trabalhando nesta sainha e vou multiplicar por 10. Então, 3 vezes 10, 30. Então, aqui está o nosso cálculo da nossa mão de obra. Nós vamos pegar
essa mão de obra aqui e vamos somar com o custo de material que nós teve aqui na sainha, com o nosso gasto, né? Então, tivemos um custo aqui que já calculamos, de 8,70, agora vamos somar mais 30, que vai ficar R$ 38,70. Então, aqui é o preço que nós vamos cobrar na nossa sainha, né? Já calculado aqui nossa mão de obra, tá? O nosso lucro. Só que nós ainda vamos somar com o valor do pano, né? Com o custo do pano, de acordo a forma que a gente adquiriu ele. Lembra que nós já calculamos? Então, agora é só a gente estar somando mais o custo de cada pano aqui, conforme nós adquirimos. Então, nós anotamos eles aqui. Ó, se eu adquirir ele pela Shopee nessas condições aqui que nós calculamos, aí nosso pano vai ficar um valor, se for nas condições de que você pinta, vai ser outro. E nas condições que você comprou ele pintado à mão, vai ser outro valor. Então, às vezes os preços variam aí de acordo com os nossos custos que tivemos. Peguei aqui R$ 9,50, que é o preço, o custo que calculamos lá do pano pela Shopee. Vamos somar mais R$ 38,70. 9,5 mais 38,7, que é igual a 48,2, 48,20 centavos. Para o custo do pano aqui, que nós calculamos de quem já faz a pintura, né? Esse custo aqui, ó, que saiu a R$20, nós vamos somar 20 mais os 38,70. 20 mais 38,7 é igual a 58,7, ou seja, 58,70 centavos. Então, neste pano aqui, ó, pintado à mão, já fica mais caro. E o que foi alterado aqui só foi questão do pano, né? O pano que saiu mais caro. Mas a mão de obra que tá vendo aqui, nós estamos colocando a mesma. Agora aqui, ó, neste pano aqui, ó, pintado à mão, que não é você que pinta, mas que você adquiriu ele de uma outra pessoa, pagando frete, pagando custo fixo, que nós calculamos, já vai sair bem mais caro, porque o custo sobre ele já foi maior, não é? E aqui é em relação tudo ao pano. A nossa mão de obra para estes panos aqui, tá calculando a mesma, tá vendo? Vou pegar aqui os 31 e vou somar mais os 38,7 que nós vinha somando. Trinta e um ponto oito mais 38,7 é igual a 70,5. Então, tivemos três preços diferentes, né? Preços diferentes, mas com preços, sendo preços justos, né? Porque um pano pintado à mão é realmente diferente de um pano aqui que a gente adquiriu pela Shopee, né? Então, se a gente compra ele também pintado à mão, vai sair um pouco mais, o preço um pouco mais alto aqui pra gente. Então, isso são custos, né? Por causa de custos que tem de frete. Então, assim, aqui foi o cálculo da nossa mão de obra baseado em horas trabalhadas. Agora tem uma maneira mais simples, né? Então, muitas pessoas não querem calcular colocando assim, com base no salário, certo? Então, eu vou apresentar uma maneira simples. Nós já temos aqui o custo, ó, da nossa sainha, né? É o mesmo custo para uma maneira simples de calcular que nós vamos estar usando, certo? Vou pegar os 8,70, que é o custo da nossa sainha calculada. Lembrando que este é para este modelo, né? Este custo aqui é para este modelo.
E nós vamos estar multiplicando por 4. Então, você vai pegar o seu gasto de material, do seu gasto que você teve na sua sainha, né? Que vai ser outro valor, e vai multiplicar por 4. Por que 4? É assim, a primeira vez vai ser seu material, tá? Material, o seu custo. A segunda vez vai ser o seu tempo. A terceira vez vai ser o seu lucro de investimento. E a quarta vez também é o seu lucro. Tem gente que coloca só uma vez, mas aqui, ó, em relação à dificuldade que tá, vocês viram lá na questão do pano, né? Você adquire de várias maneiras e você tem um custo sobre isso, e você tem o seu trabalho sobre isso, né? Uns de maneira mais trabalhosa. Então, você precisa investir, né? Para você adquirir um pano em condições melhores. Então, para isso, você tem que ter investimento. Então, por isso, tem dois questão de lucro aqui. Então, você vai ter um valor aqui de custo, né? Na sua sainha, no modelo da sua sainha, que você vai estar multiplicando por 4. Para quem não quer fazer o cálculo lá das horas trabalhadas, né? Então, vamos multiplicar 8,70 vezes 4. 8,7 vezes 4 é igual a 34,8, ou seja, 34,80. Então, este valor de 38,80 é somente a mão de obra e lucro da sua sainha, certo? Este valor nós vamos estar somando com o custo do pano, de acordo com os custos que você teve sobre o pano, né? A maneira que você adquiriu ele. Então tá, se foi lá daquele jeito lá, comprado na Shopee, que custou R$ 9,50, nós vamos estar somando esse valor mais R$ 9,50. 34,80 mais, se você adquiriu pela Shopee, naquelas condições que nós calculamos, você vai somar mais R$ 9,50, né? Mais os 9,50. Agora, se o pano é você que pinta, né? Você já calculou sua mão de obra lá no nosso exemplo. Pegamos R$ 34,80 mais R$ 20 a mão de obra do seu pano. Agora, nas condições em que você não pinta e adquiriu o pano pintado à mão, né? Pagando frete, pagando custo fixo, igual nós calculamos, e este pano custou 31, então nós vamos pegar 34,80 mais 31. Então, calculando, o primeiro, 34 aqui mais 9,50. 34,8 mais 9,5, que é igual a 44,3. Então, este pano aqui vai custar R$ 44,30. Lembrando que você pode arredondar. Este outro pano pintado à mão, vamos calcular 34,80 mais 20. 34,8 mais 20 é igual a 54,8, ou seja, 54,80. Agora, para este outro pano aqui, ó, pintado à mão, que pagamos frete, né, custo fixo. Então, 34,8 mais 31. 65,80. Então, a depender dos custos que tem sobre o seu pano pintado, né, de como você adquiriu ele, o preço aqui dos seus panos vai variar, né? Uma pessoa vai vender de um preço, outra de outro e outra de outro. Então, mas cada um tá com o seu ganho aqui, tá com sua mão de obra e tá calculado os seus lucros. Aí você observa que as duas maneiras que nós achamos aqui para calcular mão de obra e lucro, elas não diferenciam muito. São praticamente os mesmos valores. A diferença é pouca.
A diferença está entre questão de como adquirir o pano, né? Aí vai alterar muito aqui o resultado aqui do preço. Mas aquela maneira lá que nós calculamos as horas e calculamos aqui agora, multiplicando por 4, estão bem andando juntos. Esta é uma maneira bem simples de calcular. Agora, muitas meninas também me perguntam nisso, como que eu vou tirar a diferença, né, da quantidade aqui de linha que eu usei no meu barradinho, caso eu botei o barrado, né, combinando com a sainha. Como que eu vou saber quanto de linha que eu gastei? Então, nós vamos ver isso agora. Uma das maneiras é você estar pesando seu pano de prato primeiro, antes de fazer o bico. E antes de costurar a sainha, você pesa para ver o aumento que teve em gramas com o bico, certo? Aqui, ó, como eu já tô com o bico feito no pano, o que que eu vou fazer? Eu tenho outro pano igual, né? A mesma marca de pano, o mesmo desenho da boneca. Eu só vou estar pesando o pano primeiro com o barrado, para me ver quanto é que vai pesar. E depois eu vou tirar a diferença. Eu vou pesar o pano sozinho, sem o bico. Liguei. Aí eu coloco aqui, ó. Com o barradinho, ele tá pesando 84 gramas, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, anotar. Então, com o barrado, pesou 84 gramas. Agora, vamos pesar o mesmo modelo de pano, ó, a mesma bonequinha, sem o barradinho. Então, o pano sem o bico, 69 gramas. Agora, é só a gente tirar a diferença e nós vamos ver quanto está pesando o nosso bico aqui em gramas. Anotamos aqui 69 gramas sem o bico. Agora, nós vamos pegar o 84, que é o peso com o bico, menos o 69 sem o bico. Então, a diferença é o que nós vamos ter no peso do bico. 84 menos 69 igual a 15. Então, o peso do bico é de 15 gramas. Eu calculo o bico separado da sainha, depois eu somo lá no valor que eu encontrei. Aí eu não calculo mais as horas trabalhadas, né? Porque aquele tempo que estipulamos de 3 horas já é também para fazer o barradinho. Calculo só o material gasto. Com base naquele mesmo cálculo que fizemos lá das gramas aqui, ó. 30 gramas foi a sainha, né? Aí nós vamos calcular o barradinho separado, no caso 15 gramas, e vamos achar o custo em reais. E aí nós só vamos estar calculando mesmo esta parte aqui, ó, de quanto em reais nós vamos estar pagando nessas 15 gramas. E depois eu vou estar somando no resultado do preço que nós tiramos lá da sainha, né? Que nós já calculamos as horas trabalhadas, ou então daquela outra forma simples. E também já calculamos custo sobre o pano, então nada disso não vou acrescentar aqui no barradinho. Eu só vou calcular aqui em reais as gramas e vou estar somando no valor que nós achamos. Aqui nós já achamos que a grama da linha é 16 centavos, então eu pego 0,16 vezes 15 e vou achar R$ 2,40. Então, este barradinho, ele é feito dentro daquele mesmo tempo lá de 3 horas que nós fez o cálculo aqui, ó, da mão de obra para a sainha, tá? Por isso que eu não vou calcular nada em cima do barradinho, eu só vou somar os valores. Então, neste preço aqui, ó, dos nossos panos, só com a sainha, né, de acordo com como adquirimos o pano, nós acrescentamos R$ 2,40 sobre cada um, caso colocamos o barradinho, né? Neste caso aqui do primeiro pano, que é adquirido pela Shopee, de R$ 48,20, nós vamos ficar por R$ 48,20 mais R$ 2,40, R$ 50,60, nos valores em que nós calculamos as horas trabalhadas. Neste método mais simples, o da Shopee de R$ 44,30 vai ficar R$ 44,30 mais R$ 2,40, R$ 46,60.
70 centavos. Analisando aqui as duas maneiras como nós fizemos o cálculo da mão de obra, os valores não diferenciam muito, tá vendo? A diferença aqui é somente de R$4. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Tchau, fique com Deus.